Shalom, saudações a todos. Bem-vindos a Bases de Terra, o mídia de Yehoshua, Nosso Senhor. Gostaria de partilhar o Evangelho do Senhor, Yehoshua. Gostaria de partilhar um pensamento sobre a ira. Vamos partilhar esta exortação em nome de Yeshua, 10 de fevereiro, 19 horas 46, a partir de Kinshasa. Que o nome do Senhor seja bendito. E vamos, meus amigos, partilhar este pensamento. Que o Senhor seja bendito. Ora, gostaria em primeiro lugar nos convidar à oração em nome de Yeshua, de modo que o Senhor Yeshua possa abrir a nossa inteligência para nos convencer e nos ajudar a compreender a palavra de Yehoshua. Jesus Cristo, Senhor, obrigado pela Tua graça. Pai, verdadeiramente obrigado pelo Espírito, pela unção do Espírito, pela palavra, porque as Tuas palavras são Espírito e vida e nós não podemos compreendê-las sem a abertura da Tua palavra, sem a abertura do Espírito. Senhor, obrigado, muito obrigado pela riqueza da Tua palavra e pelo Teu Espírito que nos ensina, que nos transforma, em nome de Yehoshua. Que o Teu nome seja bendito e abençoa o Teu povo nas nações, Yeshua, e que os nossos corações estejam preparados para o Teu regresso e guarda-nos na Tua presença, o que é para nós uma bênção. Amém. Irmãos e irmãs, cristãos, discípulos do Senhor Yehoshua, filhos de Elohim, filhos do Senhor que esperam a vinda do Senhor, e antes desta vinda estamos neste mundo, colocados neste mundo, e esperamos, meus amigos, que o Senhor venha buscar-nos e coabitamos igualmente com esta árvore do conhecimento do mal e do bom, do bem, do mal, da vida e da morte. Compreendo a minha linguagem. Estamos no mundo, temos também a árvore da vida, que é o Senhor, a presença do Senhor. E há no mundo um traço do caráter que é muito humano, que é a ira. E eu dava-me conta, depois de partilhar entre irmãos, eu dava-me conta a que ponto uma das armas de destruição, uma das portas que os cristãos, os servos do Senhor, as servas de Yahweh, casais, discípulos, abrem frequentemente, facilmente, é a ira. É frequentemente um pecado que nós desprezamos, que não consideramos, porque é muito humano de ter a ira, a cólera, o furor, estar enervado, e podemos facilmente exaltar-nos e voltar a este contexto e dizer que não é nada, mas o inimigo ataca, e há muitos cristãos que têm doenças, que têm problemas na sua saúde, no seu lar, no casal, no seu ministério, serviço, em todos os domínios que um cristão pode ter. Eles têm problemas na relação com o Senhor, o que é o mais importante, porque o ponto culminante da vida cristã é a comunhão com o Pai, a relação, a comunicação com Yehoshua, Jesus de Nazaré, em português, e é essa a nossa vida. E o inimigo sabe que um cristão não pode partir assim, destruir assim facilmente. Então, frequentemente é preciso tocar nos sentimentos, na irritabilidade, e a ira está frequentemente ligada à carne, aos sentimentos, a algo de profundo, e a ira dá nascença a muitos outros pecados, muitos outros traços de pecado nefastos, prejudiciais à nossa vida cristã. E há pessoas que têm combates no seu lar, nas suas casas, vida cristã, porque abrem portas para a ira, e tornou-se tão banal, o inimigo semeou tanto isso que eles são tocados por espíritos e por flechas. E falava com o irmão, estou atualmente em missão em África, e ao partilhar com o irmão,
Um irmão me dizia que ele não conseguia mais orar e enquanto orávamos, ele apanhou muitas flechas e ao partilharmos, ele me diz: irmão, eu sou muito colérico. E depois disso eu não consigo mais orar e acabou, e depois é a carne e tudo. Então veem que o inimigo afeta as pessoas, vai provocar situações que vão levar-nos a nos enervarmos. E a Bíblia fala-nos do autocontrolo. Um dos frutos do Espírito é saber controlar-se, saber gerir-se, saber controlar-se a si mesmo. E não é fácil, porque a ira é o nosso eu que vai começar a colocar atos e frequentemente podem ser ações de destruição. A ira destrói, meus amigos, e é terrível. E antes disso vamos ver uma passagem bíblica que muitos conhecem no livro de Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 26, que eu vou ler-vos. Efésios 4, o versículo 26. Na versão da BIM, a Bíblia de Yeshua Mashiach, que eu vos aconselho a ter, é uma versão muito boa. Irritai-vos e não pequeis, que o sol não se deite sobre a vossa indignação. Não deis uma ocasião de agir ao diabo. Que o sol não se deite, e aqui não é o sol físico, não é uma linguagem terra a terra, é basicamente que a vossa ira não dure, não permaneceis num sentimento de, não tolereis um sentimento de ira. Não quer dizer que se deve estar na ira das 7 às 18 ou às 19 horas antes que o sol se deite, e antes que o sol se deite vou-me desembaraçar da ira, mas isso quer dizer que basicamente que não permaneçam na ira, na cólera, na indignação, na ira, simplesmente porque... Porquê? Porquê? Porque há também o diabo. Não deis uma ocasião de agir ao diabo. Então, o diabo age contra nós quando há a ira, o furor, a indignação. E não se deve dar um lugar, porque esta palavra, ocasião de agir, quer dizer também um lugar, um espaço, simplesmente. Então, pela ira damos um lugar de agir, um espaço, e o inimigo vai atacar e esta ocasião de agir, estas ocasiões podem ser múltiplas, podemos ser atacados por uma doença, pela morte, e lembrem-se da história de Nabal com David, quando Nabal vai tomar conhecimento que a sua mulher tinha dado de comer a David quando ele tinha recusado alimentar David. Ele vai estar com tanta ira que a Bíblia diz que o seu coração torna-se como uma pedra. Basicamente ele fez um ABC, ele caiu e morreu. Porque ao abrir a porta a este furor, a este ódio, esta cólera furiosa, a morte o alcançou imediatamente e ele foi alcançado imediatamente pela morte. Então ele abriu uma porta pela ira e foi atingido. E há casos assim de pessoas no mundo, pessoas que se puseram numa ira num tal nível que fizeram uma paragem cardíaca, um mal-estar, e na ira quiseram falar, mas caem, os nervos saltam, e houve casos assim que aconteceram na nossa sociedade em que pessoas morreram, pessoas estão mortas porque abriram portas a uma tal ira e deram uma ocasião de agir, e o inimigo de imediato atingiu. E outros são doenças, outros o inimigo toca nas finanças, nos seus casais, e semeia o divórcio, porque há muitos cristãos, muitos casais cristãos igualmente que estão na ira. O senhor é
colérico, a senhora é colérica e pode ser vice-versa. E são portas abertas a doenças na família, a problemas pessoais, a frustrações, ódio, antipatia. E muitos é o divórcio, mágoas depois, e é terrível. E durante este tempo, algum tempo, o Senhor conduziu-me a visitar muitos casais de jovens cristãos em que só havia problemas, e quando vemos, frequentemente, são problemas ligados à carne, ao comportamento, e a outros à conversão, porque as pessoas não estão convertidas, e é isso que o Senhor me ensina cada vez mais, que muitos cristãos não estão convertidos. E Elohim querendo, partilharei também sobre esse pensamento, e nem sequer é um pensamento, é uma realidade que vemos cada vez mais, e na verdade muitos cristãos não estão convertidos, infelizmente. Pedro achava que estava convertido e o Senhor disse-lhe: quando estiveres convertido, torna os teus irmãos estáveis. Então temos este problema em que o inimigo vem e sabe que estas pessoas não as vai ter assim, então há muito ego, e quando há muito orgulho, ira, e o orgulho é um dos terrenos férteis da ira. É como se fosse um fertilizante, e alguém que é altivo, orgulhoso, que se irrita facilmente, enerva-se facilmente, ele vai haver uma destruição de vida, famílias são destruídas, os filhos são destruídos. Porquê? Porque a ira, porque os pais estão na ira, e na ira haverá injúrias, indignação, haverá ultrajes, haverá feridas, e as pessoas serão destruídas. Vem um pouco, e temos casos assim, nos bastidores, em que as pessoas se destroem, cristãos na ira e na frustração que se destroem, e a ira vai cegá-los, e não há mais a sabedoria, não há mais o espírito, e vai haver estragos, e vamos ter feridas, ódio, rancor, rebelião, porque a ira vem um pouco. Portanto, isso é desde o início, desde o primeiro momento, a ira. E a ira oferece um espaço de jogo, de destruição, de ataque ao inimigo, ao satanista. São pessoas que podem vir e estudar-nos, e a mínima ira, eles vão levar as pessoas a se desentenderem. E há cristãos que gritam uns com os outros, e portas se abrem, e tornou-se banal, e de todas as formas não há nada, e não é porque não vemos nada que não há nada que se passa. O inimigo vai começar a operar, e somos atingidos pelo peso, porque vamos dizer palavras terríveis, de palavras grosseiras. Às vezes, cristãos que têm esta facilidade de palavras grosseiras, e abrimos portas na ira, e o Espírito em nós está entristecido, e se não há um bom arrependimento, se não nos arrependemos como deve ser, as coisas vão começar a gangrenar. Vem um pouco. E posso mesmo descer, vejam bem, porque há algo que se segue, seja no versículo 27, não deis uma ocasião de agir ao diabo, e que o ladrão não roube mais. E vamos antes ver o versículo 29, que nenhum discurso podre saia da vossa boca, mas o que é bom para a construção, segundo a necessidade, a fim de que ele comunique uma graça àqueles que escutam. E não entristeçais o Espírito Santo. Então é toda uma cadeia de coisas, e muitos são destruídos, porque há enormemente a ira, muita ira, e as pessoas destroem-se. E Paulo diz aqui, vai dar este conselho aos Efésios, e no versículo 31 diz isto, que toda a espécie de amargura e de furor, e de ira, e de clamor, e de blasfémia, com toda a espécie de malícia, sejam banidos do meio de vós. Então, é preciso que a ira, o furor e a amargura sejam banidos. E há pessoas que são furiosas, que quando têm uma crise de ira, é terrível. E Paulo, o mesmo Paulo, dá um conselho em Colossenses, no capítulo 3, vai dizer quase a mesma coisa. E ele diz isto, Colossenses 3, no versículo 8. Mas agora vós também desembaraçai-vos de todas estas coisas, a ira, o furor,
a malícia, a calúnia, e que nenhum discurso obsceno saia da vossa boca. Vem? Então a ira vai sempre atacar a boca, as mãos, os pés. As mãos, as ações, os pés, o movimento. Então a ira vai sempre levar as pessoas a colocar atos, a dizer coisas, a insultar, a estar facilmente no ultraje, em propósitos podres, na humilhação dos outros. É muito, muito terrível, meus amigos, a ira. E Satanás trabalha e muitos estão quebrados porque a ira pode fazer alguém perder o controle e quebras ao mesmo tempo a aliança, o chamado, a missão que o Senhor te deu. E lembremos-nos da história de Moisés em Números. Então, em Números, capítulo 20, a partir do versículo 7. E vejam como os filhos de Israel destruíram o chamado de Moisés. Quer dizer, a ira destruiu o chamado de Moisés. E Yahweh falou a Moisés dizendo: toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai à rocha perante os seus olhos, e dará a sua água. Assim lhes tirarás água da rocha e darás a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara de diante de Yahweh, como lhe tinha ordenado. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha e disse-lhes: ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. E Yahweh disse a Moisés e a Arão: porquanto não me crestes a mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não metereis esta congregação na terra que lhes tenho dado. Estas são as águas de Meriba, porque os filhos de Israel contenderam com Yahweh e se santificou neles. Então Moisés feriu 2 vezes com a vara, e vejam na sua ira, ele chamou-lhes rebeldes, ele os insultou. Escutai, por favor, rebeldes. Então Moisés estava tanto na ira que ele feriu 2 vezes a rocha e não santificou o Senhor, porque ele não fez esta obra de bom coração, mas com furor e ira, e Yahweh o puniu. E Moisés perdeu imediatamente, ou de seguida. Moshe passou ao lado. E vejam, é terrível. Moisés, que era um homem bom, paciente, como nenhum outro ser humano na Terra, e a Bíblia nos dá testemunho dele, mas, irmãos, o comportamento dos filhos de Israel fez com que ele fosse lançado para fora do barco que conduzia. Portanto, há pessoas que podem rodear-nos e o seu objetivo, o seu papel é de nos enervar, de nos levar à ira, de nos insultar, de nos magoar. E se não discernimos isso, estamos perdidos. E pode ser o teu pai, a tua mãe, os teus irmãos, as tuas irmãs, o teu marido, a tua mulher, os teus filhos. O inimigo pode passar por toda a gente, meus irmãos em Cristo, toda a gente. E aqueles que não vigiam, que não estão no Espírito, facilmente podem ser usados assim para cansar os outros, e na ira tomamos ataques, sofremos ações satânicas e somos apagados. E há também uma outra história que eu gosto muito. Estamos no livro de Gênesis, capítulo 49, e esta história é muito conhecida. É Jacob que vai chamar os seus filhos, e vejam o que se vai passar. Bereshit, ou Gênesis 49, a partir do versículo 1. Os versículos que me interessam estão mais em baixo, mas para o contexto, a partir do versículo 1.
Depois chamou Jacob a seus filhos e disse: Ajuntai-vos e eu vos farei saber o que vos há de acontecer nos últimos dias. O que vos há de acontecer nos últimos dias. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacob, ouvi Israel, vosso pai. Reuben, tu és o meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor, o mais excelente em altivez e o mais excelente em poder, impetuoso como a água. Não serás o mais excelente porque subiste ao leito de teu pai e o profanaste. Subiste à minha cama. Então ele era impetuoso. E vejam o que ele colhe aqui, Simeão e Levi. A segunda bênção, a primeira houve um problema, ele era impetuoso e na sua impetuosidade ele cometeu ações que não deram glória ao Senhor e o Senhor atingiu esta pessoa. Então, vemos aqui um problema, vem um pouco, e a palavra continua. A palavra diz isto. Estamos no versículo 5. Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência. No seu conselho secreto não entre minha alma, com o seu agrupamento minha glória não se ajunte, porque na sua narina, e a narina aqui é a ira, eles mataram um homem, e na sua vontade perversa já arretaram touros. Maldito seja a sua narina, pois ela foi violenta, e o seu furor, pois ela foi cruel. Dividi-los-ei em Jacob e os espalharei em Israel. Então eles foram dispersos, e falamos bem dos últimos tempos, e imaginam que é algo que os seguiu. Porque eles colocaram atos que não deram glória ao Senhor, que não davam glória a Elohim, por causa deste furor, desta ira, e eles assassinaram alguém. E a Bíblia nos fala: não te apresses no teu espírito em te irritares, pois a irritação repousa no seio dos insensatos. E muitos, deixando isso livremente acontecer, o inimigo vem. Então vamos ver esta passagem em Eclesiastes. E é o que a palavra do Senhor nos diz. Eclesiastes 7, versículo 9. Não te apresses no teu espírito em irritar-te, pois a irritação repousa no seio dos insensatos. Então são pessoas insensatas, segundo as Escrituras, que se deixam levar. E ao deixar-se levar assim, então isso destrói. Ora, a Bíblia diz que aquele que é lento para a ira, para a cólera, tem uma grande inteligência. Então é tudo isso. Vamos ver ainda uma passagem no livro de Provérbios, no capítulo 14, no versículo 29. Senhor, obrigado pela tua graça. Obrigado, Pai. O longânimo é grande em entendimento. O longânimo, aquele que é lento para a ira, é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. O longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. E sabemos todos os estragos que a loucura provoca. Então, por vezes, o inimigo, a carne, o mundo, nos leva a isso. Mas aquele que é lento a irar-se é alguém que tem uma grande inteligência, mas aquele que tem um ânimo precipitado exalta a loucura. E, meus amigos, desculpem-me os latidos dos cães, não controlamos isso, infelizmente, mas que o nome do Senhor seja bendito. Então, irmãos e irmãs, a ira destrói, excita a loucura. É terrível. Isso excita a loucura. E é esse o problema. E há uma outra passagem, irmãos e irmãs, no livro de Provérbios ainda. Obrigada, Pai Celeste. Meus amigos, verdadeiramente desculpem-me pelos cães. São os cães dos vizinhos, e em África os cães
lá tem muito. Então, Provérbios, capítulo 22, a partir do versículo 24. Não acompanhes o iracundo, nem andes com o homem colérico, para que não aprendas as suas veredas, e tomes um laço para a tua alma. Então, alguém que é colérico pode levar-te a uma armadilha e destruir-te. E ele te destrói. Então, irmãos e irmãs, para terminar, oremos ao Senhor para nos libertar destas coisas que nos impedem por vezes de crescer. E há muitas pessoas que têm este problema e lutam com ele. Isso as magoa, as cansa e o inimigo trabalha sobre elas, e a cada vez que se abre as portas é como se há um fio que as puxa de volta e elas são atingidas. Em Tiago 1, do versículo 19 ao 20. Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Elohim. Pelo que, rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. E vocês sabem que a ira combate a mansidão. Então, aqui, o conselho de Tiago e Jacob é que todo o ser humano seja lento para a ira, porque a ira não cumpre, não opera a justiça de Elohim. Então devemos compreender estas realidades, amados, e é isto que Satanás faz para destruir muitos cristãos, e devemos aprender a nos controlarmos, a gerir. E então aqui está esta exortação para que o Senhor nos ajude a crescer na sua presença, e também devemos nos desembaraçar do furor, da ira, de todas estas coisas que nos impedem de ir mais longe com o Senhor, e paz e graça sobre vós, em nome de Yahushua, o vivente, que volta em breve. Amém.